conflitos, então, para a gente analisarmos, tentarmos compreender para apresentações. E olhem só aquilo que nós podemos concluir já com esses conflitos vistos. Então, além da questão étnica, além da questão racial que a gente está estudando desde o começo do ano, que acaba gerando esses conflitos, confrontos, né, tem outra questão bem importante para a gente entendermos esses casos, né, não resolvidos no mundo, nos diferentes locais, que é a questão do conflito de sistemas, ou seja, a implantação, a Guerra Fria, a disputa entre sistema capitalista e socialista, sobretudo, eles acabaram deixando marcas, né, em alguns locais vividos com uma intensidade, né, até de manifestações, né, de confrontos, de mortes, de violências bastante intensas e presentes até hoje. Alguns países conseguiram superar, conseguiram resolver de uma forma mais harmônica, de uma forma mais, né, interessante, mas outros então viveram literalmente, né, confrontos, manifestações com uso de violências, instigados ou, né, provocados, mas aconteceram então esses grandes conflitos de disputas de sistemas. Da mesma forma na nossa região, o Brasil, né, os países vizinhos, eles viveram num período histórico, né, essa realidade da implantação, qual sistema vai ser implantado, tentativa de implantar outros então foram atropelados, enfim. O Brasil teve esse momento em que, né, alguns queriam implantar o socialismo, enfim, e outros não queriam, enfim, essa disputa, né, todos conhecem, né, esse período histórico, logo depois da implantação, né, do período militar, que vem a ser esse período militar, né, essa implantação, praticamente pela leitura de alguns para não vigorar o sistema socialista, né? Então, logo na sequência, né, o período militar que demorou bastante tempo, né, praticamente 21 anos no Brasil, né, e deixou marcas assim bastante bastante cruéis e ao mesmo tempo bastante numa questão de marcas econômicas bastante interessantes. Então existem essas duas formas de interpretar os sistemas, né, nesses períodos militares. É importante estudarmos, vermos, né, por que ele foi assim, né, para entendermos o hoje. Ou seja, muitas das definições da política atual, ela está carregada desse contexto histórico, né? Então não existe fato muitas vezes totalmente isolado de contextos, né, que o Brasil viveu. Então, sobretudo nos últimos anos, a gente vê muito esses, alguns defendendo o período militar, outros, né, socialismo, outros capitalismo, enfim. Então, o mundo está revivendo muitas vezes essas manifestações, né, que tem seu contexto histórico bem presente. Então, por isso, então, essa importância de entendermos eles. Mesmas situações dos países vizinhos, Argentina, Bolívia, Paraguai, né, eles passaram por essas etapas, né, de uma forma, às vezes até manifestações mais cruéis, mais radicais, né, de eliminar pessoas, grupos, tentativas, enfim, né, todos nessa mesma situação. Mas comparado com outras regiões, as ditaduras latino-americanas, essas tentativas de implantação de sistemas, né, que ela deixou marcas, mas foi mais harmônico do que muitas outras regiões ainda. Exemplo de várias regiões da África, das regiões do Oriente Médio, da região da Ásia, né, em que os conflitos, né, foram muito mais cruéis, com marcas muito mais fortes. Então, bem importante a gente compreendê-los. Da mesma forma, a gente tem uma outra questão que vai estar gerando conflitos ainda. Nós vamos ver o caso da Síria, né, que também começou nessa questão, e ainda a questão do terrorismo, né, que nós vamos estar vendo que alguns grupos vão estar apresentando, que são manifestações assim
de grupos que são reprimidos por longos períodos, e eles acabam se manifestando, né, de uma forma assim surpreendente, né, de marcas de violência, muitas vezes até atingindo alguém que não tem nada a ver com o contexto histórico, né, mas são muitas vezes manifestações, né, que eles muitas vezes, são reprimidos por longos períodos, e eles acabam, né, provocando essas ondas, né, essas marcas de violência, a exemplo, né, do 11 de setembro e várias outras regiões da Europa, né, grupos, né, atacando imprensa, grupos atacando prédios históricos, né, enfim. Então isso tudo indica que vai ter mais manifestações. É a citação, a leitura de muitos líderes mundiais, né, que essas questões, para quem estuda as redes terroristas, né, chega a essa conclusão. Então, por isso também é importante compreendermos toda essa complexidade desses conflitos, né, que nós estamos analisando. Então, vou deixar material em anexo, né, para também estarmos estudando, né, para que a gente possa ter essa leitura mais completa possível desse contexto, desse conteúdo tão importante para entender o mundo que nós estamos vivendo. Então, continue estudando. Acompanhamos mais algumas apresentações de alguns alunos, com bastante atenção para compreendermos melhor o mundo. Apartheid da África do Sul. Tudo começou no ano de 1795, quando que os ingleses e os holandeses alternavam o controle da região da África. Aí essa briga só terminou depois da Guerra dos Barões, que foi de 1880 a 1902. Aí o país que venceu foi o Reino Unido. E depois disso, então, o país reconheceu a independência da África. Foi no dia 31 de maio de 1910. Só foi oficializada a soberania em 1931. Porém, as leis se mantiveram. E foi muito informalmente, e também preservaram muito a lei da segregação racial. Em 1947, o Partido Sul-Africano venceu as eleições. E em 1948, ele consolidou a segregação com as leis que limitavam os direitos da população negra e favoreciam a minoria branca, que era menos de 20% da população na época. E foi ali que nasceu o apartheid. A institucionalização do preconceito racial só era garantida aos brancos. Eles tinham um padrão de vida mais elevado e tinham um nível de uma nação de primeiro mundo, ou seja, eles possuíam de tudo, enquanto os negros tinham uma condição sanitária muito precária e também morriam de fome. As leis afetavam muito a vida dos negros. A partir de 1949, eles foram proibidos de casar com pessoas brancas. Aí no ano de 1950, eles foram obrigados a carregar um documento que era como uma identificação racial, porque os policiais não sabiam identificar. Então, se eles tivessem um documento, seria muito mais fácil os policiais identificar quem era negro e quem era branco. Tudo isso porque as autoridades cometiam erros na hora de verificar um mestiço, por exemplo. E por isso, alguns membros da mesma família chegaram a ser até separados. Nessa imagem podemos ver um documento de identificação. Era mais ou menos assim. Em 1950 também aconteceu o ato das áreas de grupo, onde delimitou alguns setores para os negros, ou seja, eles não podiam frequentar alguns lugares. Isso também gerou bastante intrigas. As vítimas do apartheid geralmente estudavam em escolas diferentes do que as dos brancos, e o conteúdo era planejado para que eles sempre pudessem ser da classe trabalhadora. Imagina frequentar a universidade, era extremamente proibido. E a partir do ano de 1953, alguns ambientes também passaram a ser apenas liberados para brancos, como por exemplo áreas municipais, praças, ônibus, restaurantes, hospitais. Os grupos de resistência do apartheid começaram a surgir no ano de 1949,
e eles sempre foram violentados pelas autoridades. Em 21 de março de 1960, houve um protesto de Sappenville que teve 69 manifestantes e todos foram mortos pela polícia. Aí, nos dias seguintes, o governo declarou estado de emergência. Cerca de 18 mil pessoas do manifesto foram detidas e obrigaram que as pessoas parassem com esses manifestos. A facção dessas resistências começaram a gerar greves nos serviços básicos. E um dos principais líderes do povo Tembu foi o Nelson Mandela. Imagina essa situação, né? O governo reagiu com muita brutalidade. O Mandela foi preso várias vezes e também ficou em prisão perpétua. E também passou por 3 penitenciárias, onde sofreu muitas agressões, tanto físicas quanto verbais. O apartheid derrubou a economia, faltava muita mão de obra especializada para os serviços básicos. E outra que o governo gastava muito dinheiro para deter as rebeliões. E mesmo assim tinha chance de estourar uma guerra civil. E ainda para piorar, em 1962, a ONU impôs sérias sanções econômicas ao país. Ou seja, o Comitê Olímpico Internacional também baniu a África do Sul das Olimpíadas de 1964, por causa dos motivos que estavam acontecendo na África. Também por causa da economia. Em fevereiro de 1989, Klerk assumiu a presidência, sob a pressão racial e internacional. Ele iniciou alguns trabalhos para reverter o apartheid na África e também de liberar vítimas da segregação racial. Mandela também foi perdoado em 11 de fevereiro de 1990, e quando a nova Constituição assegurou o direito ao voto aos negros, o Mandela foi eleito presidente da África. Então, como ele tinha vencido as eleições, em 10 de dezembro de 1996, ele assina a nova Constituição do país, onde substitui a Constituição Provisória de 1993 e também confirma o fim do apartheid na África. Assim, os negros começaram a ter os mesmos direitos dos brancos, passaram a frequentar os mesmos locais que os brancos e também a aprender os mesmos conteúdos dos brancos, além também do direito ao voto. Então, sobre a questão basca, na região ibérica, a questão do povo basco exemplifica esse tipo de inadequação de um povo frente a um determinado Estado nacional. Os bascos, escravizados na fronteira entre a Espanha e a França, correspondem a um povo dotado de uma cultura e língua própria, estabelecendo um movimento nacionalista desde o século XIX. Os bascos organizaram um movimento de emancipação durante a ditadura militar do general espanhol Francisco Franco, em 1939 a 1975. Durante o governo de Franco, os nacionalistas bascos sofreram uma forte opressão, sendo proibidos de expressar qualquer traço de sua cultura. Mediante tamanha opressão, surgiu, em 1959, um movimento em prol da libertação do povo basco chamado Euskadi de Askutasun, Pátria Basca e Liberdade, mais conhecidos como ETA. Inicialmente, buscando luta contra a ditadura de Franco, o ETA foi desde sempre influenciado pelo socialismo. Com a queda do regime ditatorial, algumas conquistas políticas foram concedidas ao povo basco. No entanto, no ano de 1979, o Tratado de Guernica concedeu algumas liberdades administrativas ao povo basco. Essa primeira ação rumo à autonomia basca criou alguns setores de movimento, e na década de 1990, diversos de seus líderes foram capturados pelas autoridades, o que acabou reduzindo o grupo a cerca de 200 integrantes. E mesmo assim, em 1999, alguns atentados fizeram do grupo uma ameaça
ameaça à estabilidade naquela região. Em resposta, autoridades da França e da Espanha uniram-se contra o terrorismo do ETA. No entanto, em 2003, o Poder Judiciário espanhol decretou a ilegalidade do partido Batasuna. Em 2004, as novas eleições na Espanha e um grande atentado colocaram o ETA e a questão basca mais uma vez em evidência, após a explosão de vários trens no dia 11 de março. O candidato conservador e então primeiro-ministro José Maria Aznar responsabilizou o ETA pela autoria dos atentados. No entanto, logo em seguida, documentos comprovam que as explosões, no caso, eram responsabilidade da Al-Qaeda, notando que o Aznar utilizou dos atentados buscando promover sua candidatura. A população espanhola deu a vitória ao candidato socialista José Luís Zapatero. E o Zapatero, que desde sua campanha se mostrou aberto ao diálogo com os bascos, tenta hoje amenizar a possibilidade de novos atos de terrorismo por meio da revitalização do ETA. Em 2006, os líderes do ETA anunciaram o fim da atuação terrorista do movimento. No início de 2007, o movimento voltou atrás e anunciou o fim do cessar-fogo e o rompimento com o governo de Zapatero. Sem mais definição, final a criação do Estado independente, no caso, a questão basca assinala um foco de tensão que, vez ou outra, chama a atenção dos noticiários internacionais. O termo povo curdo se refere a uma minoria étnica, linguística e cultural do Oriente Médio, com aproximadamente 30 milhões de indivíduos que vivem numa região referida como Kurdistão, situado entre a Turquia, Síria, Iraque e Irã. Os curdos são o maior povo sem Estado do mundo. Acredita-se que eles têm uma origem multirracial, incluindo-se em sua composição povos como os medos, armênios, persas e turcos. Na região da Turquia, de 1915 a 1918, os curdos lutaram pelo fim do domínio do Império Otomano sobre sua região, submetendo, inclusive, sua reivindicação por independência na Conferência de Paz de Paris, em 1919, onde foi determinada a criação de um Estado otomano curdo, em 1920, o qual não foi seguido, gerando assim várias revoltas que foram suprimidas através do uso de força. Após esses eventos, a existência de grupos étnicos como os curdos na Turquia foi oficialmente negada e qualquer expressão de identidade feita pelos curdos era duramente reprimida. Até 1991, por exemplo, o uso da língua curda era ilegal. Entre 1984 e 1999, o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e o exército turco entraram em guerra e a maior parte do Kurdistão foi despovoada, com os civis curdos sendo deslocados, documentando-se várias ocorrências onde militares turcos evacuaram vilas com o uso de força, destruindo casas e equipamentos para evitar o retorno dos habitantes. Estima-se que 3.000 vilas e aldeias curdas na Turquia foram verdadeiramente varridas do mapa, o que representou o deslocamento de mais de 378.000 pessoas. No Iraque, os curdos estiveram em luta contra os sucessivos regimes opressores, de 1960 a 1975. Em 1970, o Iraque anunciou um plano de paz contemplando a autonomia curda. O acordo de paz não durou e, em 1974, o governo iraquiano iniciou uma nova ofensiva contra os curdos. Além disso, em março de 1975, Iraque e Irã assinaram um pacto de Argel, acordo com o qual o Irã cortava suprimentos para os curdos iraquianos. Entre 1975 e 1978, 200.000 curdos foram deportados para outras regiões do Iraque. Nesse período foram implementadas políticas anti-curdos e uma guerra civil de fato eclodiu.
O Iraque foi amplamente condenado pela comunidade internacional, mas nunca foi seriamente punido pelos seus meios opressivos que foram utilizados, tais como assassinato em massa de centenas de milhares de civis, a destruição generalizada de milhares de aldeias e a deportação de milhares de curdos. Os ataques levaram à destruição de 2.000 aldeias e entre 50 a 100 mil civis foram mortos. Desde meados de 2013, o Estado Islâmico, EI, voltou seus olhos para os territórios curdos, que faziam fronteira com o território dominado por suas forças na Síria. O Estado Islâmico lançou uma série de ataques que, até meados de 2014, eram revidados pelas Unidades de Proteção do Povo, YPJ, a ala armada dos curdos na Síria. O avanço do Estado Islâmico no norte do Iraque em junho de 2014 também arrastou os curdos daquele país para o conflito, que enviaram assim suas forças para as áreas abandonadas pelos iraquianos, para lutar contra o avanço do Estado Islâmico. Em resposta, uma coalizão multinacional liderada pelos Estados Unidos lançou ataques e enviou assessores militares para auxiliar. O YPG e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que lutam pela autonomia curda na Turquia há 3 décadas e têm base no Iraque, também lutaram ao lado dos americanos. Atualmente, com o fim da luta armada contra o Estado Islâmico, o povo curdo conseguiu voltar a ter o controle em regiões da Síria e do Iraque. Porém, com a queda do Estado Islâmico, tanto a Turquia como a Síria querem retomar seus territórios, colocando seus exércitos frente a frente. Os curdos dos Estados Unidos formavam uma resistência a esse conflito. Mas a recente decisão do presidente americano, temendo ficar sob fogo cruzado, decidiu retirar suas tropas, abandonando os curdos, o que deu uma injeção de ânimo para a Turquia, que enxergou esse ato americano um sinal verde para atacar, restando no momento abandonados e desolados os curdos em seus territórios, temendo novos ataques de seus antigos antagonistas. O PKK nasceu com o objetivo de devolver ao povo curdo a chance de se autodeterminar, poder expressar suas culturas, poder ter acesso à segurança e à saúde pública e, principalmente, poder voltar a falar a sua língua de origem. Coisas que, a partir de 1925, foram negadas pela Turquia. Está escrito em uma das premissas do PKK que o gênero feminino não deve ser tratado com desonra ou apequenado. Por isso, o povo curdo defende a posição feminina, tendo a mulher um papel de igualdade e, em muitos casos, de liderança na sociedade curda, ao contrário da grande maioria dos países do Oriente Médio. Muito bem, parabéns então a todos os grupos pela sua dedicação, pelo seu esforço, alguns com um empenho significativo, com um empenho muito grande. Dá para visivelmente ver o quanto cada um se esforçou, o quanto cada um aprendeu com a gravação e com o estudo e a realização dessa atividade aparentemente simples, mas não é. É importante ainda a gente ver alguns detalhes, por exemplo, algumas notícias que estão acontecendo a nível de Brasil e a nível de mundo totalmente interligados a esses temas. Então, no Brasil, um dos novos temas, o surgimento do selo da Fundação Palmares. Importante acompanhar, ver qual que é o rumo, se é correto ou não. Estudem, acompanhem essa notícia que tem indiretamente a ver com conflitos históricos do Brasil, questão étnica, questão racial, bem viva ainda nos dias de hoje. Outro caso a nível mundial, nos Estados Unidos, onde aconteceu a morte de um cidadão negro por um policial, ou pelo menos toda a questão não tem como aprovar, dizer que foi, mas enfim, a morte aconteceu, os culpados estão sendo apurados e isso acabou gerando então uma revolta bastante grande que está acontecendo nesses últimos dias e certamente vai se estender
ainda nas próximas semanas, né, com atos bastante significativos, né, que têm a questão racial bastante presente. Então, portanto, a gente acompanhar todas essas questões, além de ainda a gente continuar, né, estudarmos mais detalhes sobre, né, alguns dos temas. Então, é só para ainda citar alguns temas relevantes, né, que vale a pena a gente entender. Sobre, por exemplo, as ditaduras a nível mundial, sistemas de governo bastante radicais, que em alguns momentos parece que o mundo, né, tenta ser mais democrático possível, mas a gente pode ver que a democracia, da forma como eu particularmente vejo que o mundo deveria funcionar de forma democrática, muitas vezes, em alguns momentos, parece que cada vez está mais longe, né? Ou seja, parece que está se voltando vários países do mundo, né? Inclusive o Brasil, parece que a democracia para alguns não faz muito sentido, enfim, parece que, sei lá, é estranho, né? Então, o importante é a gente estudar, se manifestar, ou pelo menos nesse momento estudar e compreender esses sistemas que o mundo está adotando, se são certos, são corretos, isso não é uma questão do professor estar falando, mas depende, né, do ponto de vista de cada um. Então, importante a gente acompanhar cada uma, né, dessas novas, ou voltar atrás, voltar no passado, em relação a isso. Sobre as ditaduras latino-americanas e do Brasil, sobretudo, gostaria de citar mais uns itens, né, que o próprio livro didático traz. Lembrar de que esse período que o Brasil passou, o período militar, eu já citei em outro momento esse período, vale a pena destacar de que esses períodos, eles, por longos períodos, eles escondiam muitas ações, né? Eles faziam coisas e escondia, ninguém podia ficar sabendo, né? É normal, em muitos países ainda funciona dessa forma, né? E sobre esse período militar, o Congresso ele acabou votando uma tal da Comissão Nacional da Verdade, que vem a ser essa Comissão da Verdade. Ela foi instaurada em muitos países latino-americanos e países que tinham instalado sistemas assim ditatoriais, né, sistemas, né, que, enfim, que alguém comanda e os outros não têm, né, direito de, muitas vezes, de perguntar, de opinar, enfim. E no Brasil, né, essa comissão de verdade, ela foi instaurada em 2012 e ela acabou apresentando em 2014, ela ainda está ela ainda está sendo, ou seja, ela está em funcionamento ainda. E ela acabou trazendo alguns resultados bastante preocupantes, né? Então, por exemplo, aqui o próprio livro traz na página 73, para quem quiser olhar, conclusões sobre a repressão e tortura durante a ditadura. Tá? Então, agentes responsáveis pela repressão, então foram já, ou seja, foram apontados 377 agentes responsáveis, né, por manter as repressões. Mortos e desaparecidos na ditadura, 434, tá? Dentro deles, ainda 210 desaparecidos, que ninguém sabe onde estão, inclusive na nossa região, nesse período, desapareciam pessoas e ninguém sabe onde estão. 191 mortos e 33 não corpos localizados. Então, 33 apenas foram localizados dessas pessoas que desapareciam e ninguém sabia onde está. E ainda, militares que a ditadura perseguiu, 6.591
tá? Então, ali tem outros dados, assim, bem interessantes para a gente entender o que vem a ser esses períodos, né, bastante pesados para um país funcionar dessa forma. Por mais que, economicamente, muitas vezes os resultados são bons, mas para a sociedade, para a liberdade da sociedade, nem sempre, acredito, não ser o melhor sistema a ser implantado. Então, analisem e estudem sobre isso também. Eu vou deixar mais material para cada um estar entendendo mais alguns fatos. Então, um deles é sobre 11 de setembro, né, em 2001, um dos ataques terroristas, né, que aconteceu nos Estados Unidos, o ataque às Torres Gêmeas, em que assustou o mundo. Brasil ficou, eu sei que eu estava naquele ano no Paraná, e o mundo assistiu ao vivo esse ato, sobretudo a segunda parte, as torres caindo, e não entendiam, enfim, o que estava acontecendo naquele momento. Só depois, mais tarde, dias depois, né, se descobriu, né, desse atentado que foi provocado a princípio pelo Bin Laden, pela rede Al-Qaeda, que nem alguns já apresentaram. Então são dias, né, vou deixar no material complementar para quem quiser, quem puder assistir, segundos fatais que mostram os detalhes desses atentados terroristas acontecidos. Também gostaria de que vocês vissem, analisassem sobre a visita aos campos de concentração, né, que ainda restam na Europa, sobretudo na Alemanha. Tem o campo de concentração bem conhecido, o Auschwitz, né, em que está aberto para visitação, e as pessoas que vão lá, né, vale a pena assistir alguns dos relatos de o que representa, né, o que o ser humano foi capaz de fazer, né, num período, né, um período do nazismo, né, experiências com seres humanos, torturas, né, barbaridades, né, que ainda tem os resquícios, né, que hoje a Alemanha, os países fazem questão que eles sejam preservados justamente para que isso nunca mais se repita, tá? Esses atos, por mais que, né, se a gente for ver o nazismo no Brasil e maioria dos lugares do mundo, ele é proibido, ou seja, eu não posso usar qualquer símbolo do nazismo, né, expor, enfim, bandeira ou fazer uma tatuagem, justamente porque, né, todo aquele que estuda aquilo que foi o nazismo de verdade, né, ele concorda com essa questão que, né, não podemos voltar enfim, a esse tipo de sistemas. Por mais que, assim, se a gente analisar, né, a Alemanha, de certa forma, economicamente, o período do Hitler, né, o país foi o momento histórico que a Alemanha estava, por um período, né, estava super bem economicamente. Mas a Alemanha, né, está bem ciente, assim como qualquer um que estuda esse período, não tem como colocar acima daquilo a economia, os resultados financeiros de um país acima daquilo que de fato aconteceu com as pessoas, né, sobretudo, né, com grupos de pessoas que eram totalmente reprimidos, não tinham direito a nada, eram usados como, né, experiência, como tudo que se imagina ou não imagina aconteceu lá, né, sobretudo com o povo judeu. Ainda sobre a questão de Mandela, né, sobre o apartheid que foi falado hoje, toda essa história bem recente ainda, né, muito viva, né, então, para quem puder assistir, tem vários filmes sobre Mandela que mostram aquilo que a África do Sul, sobretudo, vários países vizinhos ou próximos,
né, estão passando e ainda estão tentando superar esses períodos em que alguns grupos, né, lá no caso a grande maioria da população, ela era, né, reprimida e não tinha voz, não tinha vez, não tinha direito a quase nada, né? Então eles estão numa fase de superação, né, desses períodos, e a Nelson Mandela, esse líder que praticamente iniciou, né, essa luta para a libertação de grandes grupos, né, sem direito, sem voz, sem vez. Então tem um dos filmes, A Luta pela Liberdade, né, que vale a pena estar assistindo, entre outros também, mostrando toda a trajetória, né, mostrando erros e acertos, né, da vida de Mandela, né, que vale a pena a gente analisar e refletir sobre o comportamento do ser humano. E cada um chega às suas conclusões em relação ao que é certo, o que é errado, tá? Então, assistam, vale a pena. São filmes, assim, muito emocionantes, são filmes fortes, né? Sobretudo o julgamento de Mandela, né? Ele ficar preso praticamente 29 anos, né? E depois, né, a liberdade dele, né? Depois ele assumir a presidência, enfim, própria morte, né? São filmes, assim, né, que vale a pena a gente assistir para, eu acho, para se tornar mais humano, né? Para a gente analisar e aprender, com os erros e acertos, né, de países, de nações, de grupos, e até entender como que funciona o mundo, como que funciona o ser humano, tá? Então, vou deixar em anexo alguns desse material para que a gente possa estar analisando, tá? E a partir da semana que vem a gente vai também já partir para um novo conteúdo, tá? A gente vai também começar o estudo da urbanização e os demais temas na sequência. Então, o próximo tema a gente vai estar estudando a urbanização do mundo e a urbanização do Brasil, né? Qualquer dúvida sobre esses temas, né, entre em contato com a gente, ou pesquise, enfim, são temas que a gente pode ver que são enormes, né, a gente poderia ficar o ano inteiro estudando eles, mas a gente sabe que a gente tem muitos outros conteúdos que a gente precisa estar vendo, tá? Então, aguardem, continuem os estudos e até mais, se cuidem. Tudo de bom.